E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube. A sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. Isso, galera, dessa vez com vocês mais um vídeo sobre Death Note. Você aí em casa já se perguntou tudo o que existe de Death Note, né? Às vezes a gente sabe que tem um mangá, que tem um anime, mas Death Note vai muito mais do que só isso. Então, se você quiser saber tudo que existe, o que tem que fazer? Tem que assistir o vídeo aí que após a vinheta nós vamos contar aqui tudo pra vocês de primeira mão. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho para você receber todas as notificações. Assim, sempre que sair vídeo aqui, você vai ser o primeiro a ser avisado. E também não deixe de deixar o seu like aí no vídeo, porque isso nos ajuda muito e ajuda também na divulgação desse vídeo. Joey, vamos deixar aí uma meta de likes? Ó, meta de likes pra esse vídeo, meta redonda, 4.000 likes. Bora lá, galera. Ó, facinho, 4.000 likes. Já deixa o seu like aí, hein? E a primeira mídia de Death Note que nós vamos falar no vídeo é a respeito do mangá. O mangá foi criado por Tsugumi Ohba, né, que fica a cargo do roteiro, e Takeshi Obata, que ficou a cargo do desenho. E ele foi originalmente publicado na revista Weekly Shonen Jump, de 1º de janeiro de 2003 até 15 de maio de 2006, né? Ou seja, ficou aí seus 3 anos e meio praticamente em publicação, totalizando 108 capítulos ao todo. O mangá tem o seu formato tankobon em 12 volumes e também tem a edição especial, né, que é a Black Edition, onde eles compilaram 2 mangás em apenas um volume, totalizando aí 6 edições. Tanto no formato tankobon quanto no formato Black Edition, existe também o Databook, né, que seria aí o volume 13 e o volume 7. Chamado How to Read. Nele contém informações extras a respeito de personagens, curiosidades da série, entrevista com autores, entre outras coisas que todo fã de Death Note vai amar saber. Inclusive o nome verdadeiro do L. O mangá também já foi publicado aqui no Brasil, trazido pela editora JBC, tanto no seu formato tankobon quanto no seu formato Black Edition. Agora vamos para uma outra mídia, né? Ainda falando de mangás, mas mangás e spin-off de Death Note. Um que não é um spin-off, mas ele é o capítulo piloto, né? Ou seja, o capítulo que deu origem à série de Death Note que a gente conhece hoje em dia. Ele foi publicado originalmente em 2002, lá na revista Weekly Shonen Jump. Esse capítulo piloto conta a história de Taro Kagami, que é um menino de 13 anos que um dia encontra um caderno onde ele consegue matar pessoas só escrevendo o seu nome. E esse capítulo piloto é possível ler ele oficialmente no Databook de Death Note. Em 2008 foi lançado também um one-shot chamado de Death Note One Shot Special, que conta ali a história do Nier, né, após o fechamento da história de Death Note, e também nos é apresentado um novo Kira chamado de Sekira. E essa história desse one shot se passa 3 anos após, né, o fechamento da história do mangá, né? Ou seja, 3 anos ali depois que o Light morre. Em 4 de fevereiro de 2020 foi lançado um novo one shot de Death Note de 87 páginas chamado Death Note Justice or Evil. Esse one shot retrata a história de Ryuki de volta ao mundo dos humanos, né? Lógico, em busca de maçãs. E essa aventura aí mostra a história de um protagonista chamado Minoru Tanaka. E ele mostra, né, um mundo pós-Kira, né, pós os acontecimentos do caso Kira. Além disso, a trama também conta com temas atuais, né, como a alusão lá ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele aparece como um personagem na história. E esse capítulo completo, ele pode ser encontrado para leitura gratuita no site da Viz Mídia, só que lá é em inglês, né? Então você tem que ter um entendimento de inglês para conseguir ler. Ou ele também foi licenciado aqui no Brasil pela editora JBC. E você consegue comprar esse capítulo aí online através das lojas, né? Da Amazon, Kindle, enfim. A próxima mídia que iremos falar aqui pra vocês, no caso, é o anime de Death Note. Sim, galera, o próprio.
A versão em anime foi produzida pelo estúdio Madhouse e teve a direção de Tetsuro Araki, tendo sido exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007, contando com 37 episódios. Então, galera, esse episódio 38 aí que alguns vivem falando que, nossa, o episódio 38 aí tem altas revelações. Mano, ele não existe, tá? Ele é uma edição, inclusive uma edição muito mal feita, não sei como tem gente que acredita ainda, de fãs, né? Ele mistura algumas cenas do anime com cenas do OVA, que logo logo a gente vai falar. No anime, as datas dos acontecimentos da obra foram modificadas para que ficassem condizentes, né, com o ano em que o anime foi lançado lá no Japão. O anime também foi exibido aqui no Brasil e a dublagem ficou a cargo de um estúdio no Rio de Janeiro chamado Cinevídeo. Death Note, Caderno da Morte. E agora nós vamos para uma outra mídia de Death Note, que são os OVAs. E o primeiro OVA de Death Note a ser lançado foi o Death Note Relight Visions of a God. Ele também foi produzido pela Madhouse e foi lançado lá no Japão em 31 de agosto de 2007. E ele basicamente conta um resumo dos primeiros 25 episódios da obra, né? Desde o nascimento do Light aí como Kira até a morte do L. Ele também foi produzido por Tetsuro Araki e possui 130 minutos de duração. Esse OVA, além de contar ali o resumo dos primeiros 25 episódios, ele também traz cenas inéditas, como o funeral do L, e até algumas conversas do Ryuki com um certo Shinigami que está curioso para saber como que foi a passagem do Ryuki no mundo dos humanos. Que é inclusive, né, essa conversa que dá origem ao OVA. Só que esse Shinigami, ele sai ali no meio da conversa depois que o L morre. Inclusive a gente tem um vídeo aí falando sobre esse Shinigami, se você está curioso para saber, clica aí no card e vai lá assista a teoria do Light Shinigami. O segundo OVA foi lançado dia 22 de agosto de 2008 e se chama Death Note Relight 2, L Successors, né, os sucessores de L. Ele também foi produzido pela Madhouse e também dirigido por Tetsuro Araki. Ele é mais curtinho, ele possui 100 minutos de duração e conta um resumo do episódio 26 até o episódio 37, que é o final. Ali é a parte onde o Nier e o Melo aparecem. Só que diferente, né, do Relight 1, esse nós não temos nenhuma cena inédita. Uma outra mídia onde nós ouvimos falar aí de Death Note, onde nós temos uma história de Death Note, são as Light Novels. A primeira novel de Death Note lançada foi a Death Note Another Note, o caso dos assassinatos em Los Angeles. E essa novel, ela retrata um caso em que o L e a Naomi Misora trabalharam juntos. Nessa novel nós também conhecemos o personagem Bebê, né, ou Beyond Birthday, e ele tem uma característica em comum. Além dele ser muito parecido com L, e por essa comparação ele querer ser superior ao L, ele também nasceu com os olhos de Shinigami. Escrita por Nizio Issin, possui 178 páginas. E ela foi lançada dia 1º de agosto de 2006, lá no Japão. E aqui no Brasil ela também foi lançada pela editora JBC. A outra novel é a Death Note L Change the World. Ela é uma novel que foi escrita por um autor que usa um alter ego chamado M, então ele também entrou aí, né, nessa onda de Death Note, colocou seu alter ego de M. E ela foi lançada no dia 25 de dezembro de 2007 no Japão, né, foi um presente aí de Natal para muitos. E essa novel é focada nos últimos 23 dias de vida do L, enquanto ele tenta resolver também um mistério envolvendo um grupo bioterrorista. E essa novel também já foi publicada aqui no Brasil pela editora JBC. Inclusive, entre ela e o Another Note,
ela é a mais fácil de você achar. A outra mídia aí que temos obras magníficas de Death Note são os live actions. Death Note também ganhou adaptação em live action e isso aconteceu no ano de 2006 lá no Japão. Os 2 primeiros filmes live action foram produzidos por Shosuke Kaneko e o terceiro por Hideo Nakata. Ambos foram produzidos pela Nippon Television e distribuídos pela Warner Bros. O primeiro filme, chamado de Death Note, foi lançado lá no Japão no dia 17 de junho de 2006. E por 2 semanas ele virou o líder ali de bilheteria lá no Japão. Vendeu pra caramba. E a continuação, chamada Death Note The Last Name, estreou no Japão no dia 3 de novembro de 2006. O terceiro já demorou um pouco mais para ser lançado, né? Ele se chama Death Note Iluminando um Novo Mundo e ele estreou lá no Japão no dia 29 de outubro de 2016. E no Brasil demorou um pouco, ele só veio a ser lançado no dia 2 de agosto de 2017, passando exclusivamente em algumas salas de cinema do Brasil. Enquanto os 2 primeiros filmes aí lançados em 2006 adaptaram somente, né, o que seria o anime e o mangá, exceto com algumas modificações, inclusive ali no final. Se está curioso, vá lá e assista, porque é muito bom. Esse terceiro filme nos trouxe uma história completamente diferente e nova, né? Uma história que a gente não conhecia. E esse live action traz aí, mostra pra gente uma história do que aconteceria se 6 Death Notes ao mesmo tempo estivessem no mundo dos humanos. E esse Death Note nos traz um novo Kira e um novo sucessor de L. Existe também um live action que adaptou a novel do L Changes the World. E ele estreou no Japão no dia 25 de dezembro de 2007. Então, um ano saiu a novel, no outro ano saiu o live action. E ele também foi dirigido por Hideo Nakata. Esse live action conta a mesma história da novel, né? Só que ela traz um lado mais humano do L ali nos seus últimos dias de vida. Uma adaptação americana também foi lançada no dia 25 de agosto de 2017. Ela foi produzida pela Netflix e ela traz uma história baseada no mangá de Death Note. Com o roteiro de Jeremy Slater, conta a história de Light Turner, que um dia encontra um caderno na qual ele consegue matar as pessoas somente escrevendo o nome nelas. E esse caderno pertence ao deus da morte, Ryuk. Uma outra mídia em que nos traz uma história boa e magnífica de Death Note é o dorama. O dorama foi transmitido no Japão de 5 de julho de 2015 até 13 de setembro também de 2015, lá na rede japonesa Nippon Television. Já no Brasil e em outros países, foi transmitido pela Crunchyroll. Inclusive, você consegue encontrar os capítulos do dorama até hoje lá na Crunchyroll. Possui 11 episódios que duram em média ali de 40 até 70 minutos. E ele também traz uma nova visão do mangá e do anime. Só que ele mistura também, né, elementos de ação e mais batalhas de inteligência. E também dão novas características aos personagens. Como, por exemplo, um L muito mais estiloso e um Light muito mais tímido, né, mais fechado, mais misterioso. Vocês sabiam que também existe jogos de Death Note? Pois é, galera, Death Note também está presente nos jogos eletrônicos. Um jogo eletrônico de Death Note foi produzido e publicado pela Konami. Ele foi publicado para Nintendo DS e se chama Death Note Kira Game. E ele é um jogo de estratégia. Foi lançado dia 15 de fevereiro de 2007. E nesse jogo, o jogador ele pode escolher se ele quer jogar com o Kira ou se ele quer jogar com o L. E a história ali do jogo é que você vai recebendo vários indícios, né? Você participa de algumas investigações e você tem que descobrir quem que é o culpado. Uma sequência desse jogo, né, chamado L wo Tsugumo, foi lançado lá no Japão em 12 de julho de 2007. Ele tem um plano de jogo semelhante ao anterior, só que nesse é mais focado ali no Nier e no Melo, porque ele conta a segunda parte do anime. Um terceiro jogo chamado L, The Prologue to Death Note, Rasen no Trap, foi lançado para Nintendo DS no dia 7 de fevereiro de 2008.
Essa obra é uma prequel, né, dos acontecimentos de Death Note e permite ao jogador jogar como sendo um investigador do FBI e daí enfrentar missões para ajudar ele em algumas investigações. Infelizmente, galera, ambos esses 3 jogos só existem em japonês, então você não consegue encontrar nem aí nas ROMs da vida alguém que tenha traduzido o jogo para jogar. Então não dá, a não ser que você entenda de japonês, aí você pode baixar o jogo e jogar, mas só existe ele totalmente em japonês. E vários personagens de Death Note também aparecem nos jogos eletrônicos de luta chamados Jump Super Stars e Jump Ultimate Stars, que são da Nintendo. Que são basicamente jogos que fazem um crossover com personagens que já foram serializados, né, na Weekly Shonen Jump. Recentemente, o Light e o Ryuki apareceram no jogo Jump Force, mas somente como personagens, infelizmente não tem como você batalhar com eles. Bom, galera, e a última mídia em que nós temos também em Death Note é um musical. Sim, foi produzido um musical de Death Note. Em 2015... foi lançado o musical de Death Note lá no Japão, chamado Death Note The Musical, né? Olha que original. E esse musical, ele correu por todo o Japão e também pela Coreia do Sul. E ele foi originalmente composto em inglês por um compositor lá da Broadway. Então, pra vocês verem que é coisa pica, né? Que foi o Frank Wildhorn, com a letra de Jack Murphy e livro por Ivan Menchel. A produção original japonesa, produzida pela agência de talentos Horipro, decorreu do dia 6 de abril de 2015 até 29 de abril de 2015. E a produção coreana do mesmo musical correu pelo país de 11 de junho de 2015 até 11 de agosto de 2015. E esse musical possui ao todo 2 horas e meia de duração. No YouTube você pode encontrar o musical completo, mas ele está legendado em inglês. Dá pra entender um pouco, né? E uma coisa, ó, até no musical a Ren é mulher. Então, quem acha que Ren é homem, tá se ferrando de novo, porque mais uma mídia nos provando de que ela é mulher. E galera, se vocês gostaram do vídeo, já sabe o que tem que fazer, bater a meta aí de likes, então já deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e continue aí nos acompanhando, que sempre que lançarmos vídeos aí de Death Note, vocês puderem assistir aí, cliquem também no sininho de notificações. E se você não conhecia alguma das mídias, coloca aí nos comentários também pra gente saber. E se você quiser que a gente aprofunde em mais alguma delas, também é só dar a sugestão aí nos comentários. Então galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou. Um beijo no coração e...